Olá, tudo bem? Hoje venho aqui conversar com vocês sobre os documentos necessários para encaminhar pensão por morte e como a gente faz para encaminhar esse pedido de pensão por morte. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar todos os detalhes de como você encaminhar essa tua pensão por morte e quais os documentos necessários para você fazer um pedido e que ele seja analisado de forma mais rápida e que o INSS não tenha necessidade de intimar você para complementar essa documentação, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente vai conversar é sobre os documentos. Os documentos que a gente precisa é documento de identidade, CPF, documentos que identifiquem a pessoa, o dependente, a pessoa que vai solicitar a pensão por morte. A gente precisa também da certidão de óbito, ou no caso de morte presumida, uma decisão judicial que já esteja declarado essa morte presumida. A gente precisa de carteira de trabalho do falecido. A gente precisa extrato do INSS, que apareça as contribuições, ou no caso desse extrato do INSS, o CNIS não aparecer, é importante que a gente junte um carnê que ele recolhia, ou guias, se era MEI, tem as guias do MEI, ou se tinha carteira assinada. Então é muito importante a gente sempre comprovar quais os documentos que geram a qualidade de segurado. Então, se tem carteira assinada, carteira de trabalho. Se pagava como autônomo, um carnê ou as guias. Se era MEI, as guias do MEI. Então, sempre facilitar o trabalho do INSS. Porque o que acontece? Às vezes a gente não encaminha essa documentação, o INSS vai olhar, vai analisar ali e vai ficar com alguma dúvida. Então é importante que a gente já mande com antecedência esses documentos para evitar que o INSS venha nos intimar para complementar a documentação, para juntar mais documentos, mais provas. Isso vai fazer com que demore mais tempo o seu pedido de pensão por morte. Então é importante que a gente junte toda a documentação que comprova a qualidade de segurado. Por exemplo, o falecido era agricultor, então a gente também já tem que comprovar os documentos rurais, juntar bloco, escritura da terra, documentos que comprovem que o falecido já era agricultor. Então isso também vai facilitar toda a relação para o INSS analisar. Agora, outros documentos muito importantes, com relação à dependência. A dependência, quando ela é um casamento, a gente vai juntar só a certidão de casamento. Filhos, a gente também já tem a certidão de nascimento que comprova a filiação. No caso de união estável, a gente tem vários outros documentos que podem ser juntados e que é muito importante que sejam juntados. Por quê? Porque se você não juntar os documentos para comprovar a união estável, você não terá direito à pensão por morte. Então, tem que, no mínimo, eles falam 2, mas eu gosto de juntar até mais documentos, Escritura de união estável, conta conjunta em banco, comprovantes de residência de cujos e da pessoa que é a companheira, ou companheiro no mesmo endereço. Então, tem uma série de documentos que a gente consegue comprovar a união estável, tá? Então, fique bem atento. Quando for encaminhar o pedido de pensão por morte, primeiro, comprovar o óbito, depois comprovar a qualidade de segurado com os pagamentos, com os carnês, com a carteira de trabalho. E terceiro, comprovar a condição de dependente. Se eu sou casada, somente certidão de casamento. Se eu sou filho, certidão de nascimento. E se eu tenho união estável, eu tenho que comprovar com documentos que comprovam essa união estável, tá bom? Então, esses documentos são primordiais para você ter um pedido de pensão por morte bem sucedido. Agora vamos conversar para mim te explicar como é que a gente faz para solicitar esse pedido. Esse pedido de pensão por morte, ele é feito de forma online, através do aplicativo do Meu INSS ou através do site do Meu INSS. Lá tu vai, se tiver representante legal, um procurador, vai ter que juntar a procuração, o nome desse representante legal, vai ter que escanear esses documentos, tanto o documento do procurador como todos esses documentos que eu tinha te falado antes, juntar o INSS. Sempre é importante
fundamentar, dizer, eu quero pensão por morte. Às vezes ali vai aparecer as opções se é rural ou se é urbano, cuidar quando for fazer essa escolha ali para não fazer a escolha de forma correta. Então geralmente faça com calma, né? Analise, se você ficar com dúvida, procure um profissional na área, um especialista para te auxiliar no encaminhamento desses documentos, né? Porque tudo isso vai ser enviado de forma online. Não existe mais atendimento presencial no INSS para esse tipo de serviço, tá? Então, o encaminhamento ele é feito de forma online através do Meu INSS ou através do site do Meu INSS, tá bom? Então, vamos encerrar o nosso vídeo por hoje. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento, quer saber mais sobre o INSS, sobre pensão por morte, sobre aposentadorias, deixa o teu questionário aqui, a tua pergunta, vai ser um prazer te responder. E se você gostou desse vídeo, achou importante essas informações, compartilha, dá um like, convida os teus amigos também para assistir esses conteúdos, para ficar atualizado com relação à aposentadoria e pensão por morte. Então, até breve, tchau!